Boa noite, eu espero que todos estejam bem, com muita saúde. E antes da gente começar a aula de hoje, eu queria falar algumas coisas importantes para vocês, né? Na próxima semana, a gente vai ter ainda a se confirmar, tá? Na quarta-feira, dia 10, uma aula pelo Zoom com um colega meu, o nome dele é Jean Paulo. Ele tem uma experiência de vida fantástica para compartilhar. Ele foi diretor de presídio e entende muito de recursos humanos, de educação, e tem uma missão muito importante na vida, que é trabalhar com a reeducação de pessoas, né? Então, no sentido da gente acreditar naquilo que a gente faz, ele nos dará uma contribuição fantástica na quarta-feira, dia 10 de junho, às 19h30 pelo Zoom, e eu enviarei o convite para vocês, tá bom? E eu espero que todos se façam presentes para que aproveitem, desfrutem do conhecimento dessa pessoa, que é um conhecimento muito especial, né? E muito interessante, certo? Para começar a aula de hoje, eu queria dizer a vocês o seguinte: a gente tem vivido dias muito interessantes nesse processo de reinvenção de nós mesmos, né? Ainda ontem, quando falava para a turma de administração, cheguei num assunto interessante, o qual eu sempre defendi, né? Eu sempre defendi a gente viver com mais simplicidade. Sempre defendi a ideia da gente optar pelas coisas mais simples. Sempre defendi que o menos, muitas vezes, significa mais. E, atualmente, essa tendência que, durante o século XX, era chamada de minimalismo, tá? Ela ganhou muita força por conta da pandemia e a mudança de hábitos das pessoas e, consequentemente, das empresas. Seja para produzir, seja para lidar com as pessoas, né? Enfim, nós estamos passando por um momento muito interessante de reinvenção de nós mesmos, né? Então a gente vai dar um passeio hoje sobre essa tendência, tá? E vamos ver aonde ela está nos afetando hoje, né? Então, o minimalismo, o mínimo, né? Então, antes de ser uma tendência entre os urbanistas, né, o minimalismo é uma ideologia de vida, e que também prega o quanto menos, mais. Simples assim. Hoje, o minimalismo ele vem fazendo muito sucesso entre os decoradores, né? Mas o que poucos sabem é que, muito antes disso, isso, na verdade, se referia a um estilo de vida, né? Então, basicamente, minimalismo é simplificar a vida, eliminando os excessos e mantendo apenas o que é essencial. É o objetivo de viver com menos, né? Então, ele visava se livrar do consumismo exacerbado e se apegar apenas àquilo que realmente se precisava, né? Então essa ideologia, ela tem como propósito ajudar as pessoas a se libertar da coisificação, né, e do exagero ao qual nós somos submetidos o tempo
tempo todo. Então a palavra minimalismo surgiu de movimentos artísticos do século XX, né? Eles seguiam como preceito o uso de poucos elementos visuais e aos poucos foi migrando para um campo mais do social, né? Assim como outras filosofias contraculturais, como o hippie, o punk, essa corrente ela questiona a sociedade de consumo e seus excessos, tá? Mas ela não busca criar aí um universo paralelo, uma sociedade alternativa, não é isso, tá? Então, assim, minimalistas têm buscado combater o consumismo por dentro do sistema, né? Isso quer dizer que eles trabalham, se vestem normalmente e até consomem, mas isso de forma reduzida, né? Os sociólogos eles dizem que os seguidores desse pensamento se aproximam mais dos capitalistas clássicos, né? Ou seja, o capitalismo não é um problema para eles, né? O capitalismo que é o problema é o selvagem, né? O capitalismo selvagem, ancorado na ostentação, no desperdício, né? Então, tempo versus coisas, né? O minimalismo ele também defende que ter tempo é muito mais importante do que ter coisas. Por isso sempre incentiva seus participantes a se dedicar mais ao que lhes faz bem. E é aí que as empresas vão começar a mudar, depois que tudo isso passar. Por exemplo, hobbies, viagens, né? Ter momentos com a família, com pessoas amadas. Então, para os minimalistas, é mais interessante ter uma vida simples, que lhes permita trabalhar com o que gostam, e ainda gastar dinheiro apenas com o que realmente lhe faz feliz. Uma vida com gastos baixos e com pessoas que não são mais escravas do salário. Se vocês pararem um instante para pensar em tudo que nós vivemos desde o meio do mês de março, quando a gente teve que, ou a maioria de nós teve que vir para dentro das nossas casas e exercer nossas atividades profissionais em sistema de home office, e tivemos todo o comércio fechado, ficando apenas os serviços essenciais. O impacto disso na economia foi monstruoso. Só na arrecadação do município que eu moro, no mês de maio, esperava-se uma receita de 13 milhões, a receita foi de 8 milhões. O impacto disso é muito grande. Vocês imaginam o quanto nós fizemos e vivemos a mesma coisa com menos? E o quanto os empresários, os administradores e os gestores em geral estão pensando em um mundo pós-pandemia, né? Que vai mudar totalmente a configuração de certos pensamentos, né? Mas vamos lá. No seu trabalho, como que a gente pode ser minimalista, né? No nosso trabalho, como a gente pode ser minimalista, né? Quando tudo voltar ao normal, quando estivermos lá na nossa atividade profissional, né? Então, uma coisa é bem clara. O minimalismo ele está retornando com muita força, né? Hoje ele descreve um movimento de pessoas que procuram se reconectar com o que importa e descartar os excessos
de posses, comportamentos e escolhas que impedem o caminho mais limpo. A aplicação desta perspectiva... Eu acabei de recusar a chamada aqui no celular, por isso que eu pus o dedo aqui, tá? A aplicação desta perspectiva nos nossos locais de trabalho pode colocar os objetos, por exemplo, no centro do palco, reduzindo a quantidade de coisas que a gente tem que lidar, né? E a gente reavaliar os nossos objetivos, né? E para quê? Para reduzir o estresse e aumentar a nossa eficiência. Constantemente a gente é bombardeado pela cultura do consumidor, né? E bombardeado pelo estilo de vida consumista, né? Mas só que várias pessoas estão pisando no freio com relação a isso. E estão tentando se reconectar com as coisas que realmente importam. Porque já são 2 meses, quase 3 meses, são 2 meses e meio de reflexão, né? Então, esses minimalistas, eles querem limpar a desordem e as distrações que impedem de se concentrar nas coisas que acham mais importantes, né? Então essa visão mais limpa de mundo parece ser um sopro de ar fresco e pode ser aplicada ao local de trabalho, né? Que muitas vezes é percebido como um entulho de papelada, listas de tarefas intermináveis e outras distrações, né? Então, para nos ajudar a começar no ambiente de trabalho minimalista, a gente pode listar algumas áreas da vida profissional e como esse conceito pode nos ajudar a afastar as coisas que estão sufocando a nossa eficiência e atrapalhando, né, os nossos objetivos. Você já olhou na sua mesa de trabalho? Você já viu quantas distrações visuais? Ah, é bonitinho isso, é engraçadinho aquilo, isso me recorda aquilo, né, e tal e coisa. Quantas distrações visuais a gente tem, né? Então, as nossas próprias mesas, elas podem acabar nos estressando, né? Então, considere a confusão que ali nos cerca, né? Desde papéis diários, lembretes, anotações, ornamentos, né? Itens pessoais. Se a gente fizer um rapa nisso tudo, né? Se a gente limpar esses itens, a gente pode achar que a mente também vai se sentir mais limpa, né? Então, para conseguir isso, a gente tem que selecionar os itens da mesa com cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque o impacto, ele é integral. Ele não é na ponta do consumo. Ele é no comportamento como um todo. Nós estamos passando por um processo de reeducação onde a gente está aprendendo a viver com menos, a fazer menos coisas, a ter menos coisas, menos compromissos. Os horários são mais flexíveis. Nós estamos há 75 dias vivendo uma vida que nós nunca imaginamos que viveríamos, né? Então, quando eu falo que todas as mudanças na vida, elas ocorrem de forma integral, é porque ocorrem no todo.
né? Então vai ocorrer isso na sua mesa. Vai ocorrer isso na sua roupa de trabalho. Quando você perceber que um uniforme é suficiente e que ao ter um uniforme, você não vai se preocupar, por exemplo, em escolher, não vai se preocupar com a escolha de uma roupa. Então a gente ainda encontra empresas onde as pessoas, eu não gosto de uniforme, né? Mas com essa reeducação que nós estamos passando hoje, as pessoas estão entendendo cada vez mais que menos é mais. E quanto menos tempo a gente perder com coisas que não são importantes, é melhor para o nosso desempenho geral. E isso para um gestor de RH é importante. O gestor de RH ele tem que ter o olhar no desempenho global de uma empresa. Ele tem que ter o olhar naquilo que as pessoas estão reaprendendo em suas vidas, né? Ele tem que sentir que podemos aumentar a nossa produtividade com escolhas mais simples. Por exemplo, hoje a gente foi obrigado a se adaptar com o Google Classroom, se adaptar a fazer videoaula. E aí, se usar a ferramenta do Zoom para momentos especiais, né? Se a gente começa a variar muito isso, a gente começa a ter que lidar com login, senha, ID e tudo mais. Uma complexidade de aplicativos. Para tal coisa eu faço isso. Já pensou se para cada uma das 6 disciplinas que eu tenho, usasse um aplicativo? Eu teria que fazer 6 logins diferentes, trabalhar em 6 aplicativos diferentes. Então, até nos softwares, nós teremos a presença do minimalismo, né? E já estamos tendo isso hoje, porque a gente tem que considerar se todas essas ferramentas são realmente úteis, ou se uma configuração mais simples pode ser usada para alcançar o mesmo resultado. Assim a gente pode reduzir a nossa área de trabalho digital e agilizar o funcionamento disso. O minimalismo dentro do nosso desktop, dentro do nosso smartphone, né? Quanto menos mais, quanto menos, melhor será o nosso desempenho. Uma pessoa, anualmente, eu andei pesquisando e descobri que um trabalhador imprime 6.000 folhas por ano. 6.000 páginas por ano. Quantas dessas são realmente importantes? A pessoa pauta de reunião, relatórios. Quantas depois não viram rascunhos, né? Gente, nós voltaremos muito modificados para o nosso ambiente formal de trabalho, né? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Se a resposta for porque sempre foi assim, então pode ser a hora de dar uma repensada nisso, se você já não repensou, né? Tem até uma historinha, né, de um funcionário que substituiu um diretor de uma empresa que deixou inesperadamente essa empresa e ele herdou, né,
o compromisso de fazer um relatório maciço que era distribuído todas as semanas há pelo menos uns 20 anos, né, para centenas de executivos. E aí um dia esse funcionário substituto, né, parou de enviar esse relatório. Ninguém sentiu falta do relatório. Ninguém. O que nós podemos tirar dessa história? É que a gente sempre deve se perguntar se as nossas tarefas do dia a dia são verdadeiramente necessárias e, acima de tudo, para um gestor de gente. Se aquilo que as pessoas fazem são realmente necessárias e importante. A maneira como nós fazemos as coisas deve apoiar nossos objetivos. Se o que nós estamos fazendo não está ajudando a alcançar os nossos objetivos, nós precisamos de uma abordagem mais minimalista, da forma como nós vivemos esses 75 dias. Tá? Por que eu trago esse assunto para vocês hoje? Porque vocês vão retornar para uma faculdade no próximo semestre, depois de terem passado um semestre em casa. E essa faculdade terá professores que passaram por um processo de reaprendizado, por um processo de busca de novas ferramentas. Professores muito mais realinhados com as novas necessidades deste novo mundo que está diante de vocês. A empresa que vocês trabalham não vendeu, ou não produziu, ou não fez, ou se fez, muito que bem, Deus ajude. Igual sempre foi. Tem mercado para ser recuperado. Tem comportamento a ser modificado. Tem cultura, tem nova cultura organizacional. E isso é exercício profissional. Tem nova cultura organizacional a ser implementada. Então, a minha pergunta para vocês é: como você se tornaria mais minimalista na sua vida, no seu trabalho, aonde quer que seja? Você considera essa hipótese? Você passou por uma experiência assim? Você acha isso importante? Eu quero te ouvir. A exemplo das outras vezes, eu quero que vocês me mandem a resposta pelo WhatsApp em forma de áudio. Eu quero ouvir a voz de vocês. E escrevam lá no Class, entregue. Tá bom? Muito obrigado, até a semana que vem. Não percam a aula ao vivo no Zoom com o meu amigo Jean Paulo. Um abraço, boa semana e que Deus nos proteja.